Inicie. Como a aula passa muito rápido, né, e às vezes a gente estende um pouquinho na questão às vezes vai trocar uma ideia, vai conversar, vai ilustrar, eu já fiz o material para a aula da semana que vem. Então, esse que eu encaminhei, ele será abordado nas duas próximas aulas de metodologia, tá certo? E aí, você já tem aí uma quantidade bem interessante de slides que nós vamos estar abordando para fazermos essa primeira atividade avaliativa pelo Google Forms, tranquilamente. Como que eu fiz? Até mesmo pela própria adaptação. Primeiro momento, eu distribuí as notas no mês de boa noite, porque eu não falei boa noite, né? Eu já estou aqui firme, imaginando que eu tenho que estar 100 por hora, e não é assim. Eu sou assim, tá, gente? Eu sou assim. Boa noite, Anca. Tudo bem? Tudo Tudo bem, você? certinho? Boa noite. Eu Tudo vou bem. Boa certinho. noite. Boa noite. Tô vendo que hoje o pessoal tá mais animado, né? Quarta-feira, maravilha. Chegou em casa, deu tempo de jantar, de comer, de descansar um pouquinho. Quem estava em casa já entrar no ritmo da aula, isso é muito bom, muito bom. Acho que agora eu já posso falar com o pessoal e depois quem chegando eu posso repetir lá no final da próxima aula. Ontem nós tivemos uma reunião do colégio com a nossa coordenadora e eu vou ter que separar as disciplinas. Então, eu não posso colocar num único link a matemática e a metodologia, tá? Então, na hora que terminar essa aula, eu vou colocar um novo link para vocês, para a gente poder gravar e entrar na aula de matemática, tá? Terça-feira, tranquilo, que pode rodar direto, mas para essa não. Então, eu vou procurar sempre colocar um símbolo diferente para eu não me perder no meio dos meus arquivos e nem vocês, tá? O que nós faremos na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos recapitular um pouquinho da aula passada, é o que a gente faz com o aluno, né? É o que a gente faz na sala de aula, de fazer um link do dia anterior, da semana anterior, para a semana atual. E depois eu vou explicar as pontuações, como eu pensei, como eu elaborei. Posterior, nós vamos para o conteúdo, e aí esses slides que eu coloquei hoje, eles serão desta aula e da próxima semana, tá? E eu sei que no Congresso Nacional, falando sobre educação especial, sobre inclusão, está tendo assim, uma série de movimentações com relação a projetos, né? Surgiu um que alguém fazia solicitação para todas as pessoas que tivesse, né, deficiente, tivesse uma escola específica e não a inclusão na escola normal. E aí já veio ali, né, o pessoal que está muito engajado nesse processo e sabe a importância do ser humano independente da habilidade que ele tem ou da deficiência que ele tem de interagir, né? E a gente só se torna humano relacionando com o outro e o conviver com a diferença, tá? E o tanto que isso faz importância. Então, está tendo decisões muito importantes no Congresso Nacional voltada para esse assunto, tá? Eu trarei coisas assim depois, pontuações, para que vocês também fiquem sabendo, porque quer queira ou quer não, a gente está envolvido com uma legislação e essa legislação nós temos que estar acompanhando, certo? Então, vamos primeiramente, o que eu disse, distribuição de atividades, tá? Vocês conseguiram ver o que está escrito aí? Vocês conseguiram ver a distribuição de pontos? Vamos lá, vou ler com vocês. Eu fiz para a data da semana passada, porque nós já conversamos um pouquinho nas aulas anteriores sobre o que eu vou solicitar. O que nós conversamos nas aulas anteriores, desde a primeira? Nós fizemos uma reflexão de como é a escola, né? Como ela era na época dos nossos pais, dos nossos avós, se todos frequentavam a escola, e como era a escola hoje. E aí eu tive uma resposta maravilhosa daqui desse grupo, que foi que a escola é para todos, que a escola é para todos. Então, só
relembrando disso. Depois, nós comentamos lá sobre a prática da inclusão, que estão nos slides. Como que é isso? O que se deve fazer? E aí, o que nós faremos hoje? Como fazer um plano de aula para educação inclusiva, tá? E ele vai se estender. Eu dividi da seguinte forma: 2 pontos para as perguntas que eu vou associar no primeiro, e 4 porque vocês irão responder. Mas a socialização na sala de aula, no decorrer desses slides que nós estamos, lembra que a semana passada teve gente que participou, né? Seja digitando aí, seja estando presente, seja fazendo um comentário qualquer relacionado aos assuntos que a gente vai trabalhar e já trabalhou, eu vou avaliar em 2 pontos, que é a participação sua, porque você está aqui compartilhando as suas ideias, seu pensamento comigo, e conosco, né, com o grupo, eu estarei avaliando em 2 pontos. Então, nesse total, a gente já tem 8. E vale 21 pontos de trabalhos. Aí eu organizarei para o mês de setembro, eu já vou mandar ele todo fechado, tá certo? Igual eu vou fazer na metodologia da matemática. Combinado? Oi, Aline. Os 2 pontos do dia 11, eu não fiz, eu não sei se eu tenho. Não, ninguém fez. Nós só sim. conversamos. Tá bom. Tá? Agora que nós vamos oficializar a nossa verbalização, tá certo? Obrigada. Tá? Pode ficar tranquila que ninguém fez, não teve, nós só conversamos a respeito. Houve participação a respeito disso, tá certo? Sim? Tá bom. Inclusive, eu acho que eu coloquei, eu não sei, devagarinho, vocês vão adaptando com essa ideia. E eu posso, lógico, eu vou usando técnicas diferenciadas para a gente conversar sobre conteúdo, para a gente falar sobre atividade avaliativa, porque a gente fica todo mundo preocupado, porque a gente sabe que tudo isso, toda essa participação, tudo aquilo que a gente produz, né, tem um aspecto qualitativo, né, a qualidade daquilo que eu absorvo, daquilo que eu divido, daquilo que eu compreendo, mas também tem o aspecto quantitativo. Nós temos que ter números que faz parte do nosso processo avaliativo, tá? Mas nada que eu vá promover que eu não tenho instrumentalizado. Eu vou sempre mudar por enquanto eu vou continuar com essa capa. Eu coloquei na descrição que é para a aula do dia 18 e dia 25, então se alguém faltou, se não conseguir localizar, é só me avisar que eu mando novamente. Agora nós vamos falar de um aspecto muito bacana, que é família, escola e educação especial, tá? Família, escola e educação especial. Isso tem que ser uma parceria o tempo todo, né? A questão do deficiente, ou de alguma situação que envolva inclusão, eu vou colocar para vocês coisas assim muito corriqueiras dentro da escola, que é o TDAH, tá? O TDAH, que é um déficit de atenção. E o que é muito conflitante? Quando a família investiga e ela recebe essa comunicação, seja pelo neurologista, por uma avaliação neuropsicopedagógica que aponta alguma coisa, a família, ela fica, eu entendo assim que ela precisa ser muito acolhida, ela precisa ser acolhida, né? Quando até ela entender essa situação, e aí ela passar a confiar em quem está ali como parceiro, como aliado, tá? Ninguém disse para nós que é fácil. Não é fácil. Mas é possível, e muito possível. Semana passada nós tivemos os relatos da sala, né? Onde a Luciana comentou que ela estava ali no Haroldo, e a forma como a pessoa que trabalha com a sala toda organizada e tal, ela
busca, né, instrumentos para fazer o melhor dela diariamente para oferecer para o outro. Então, em qualquer coisa que nós estivermos, leve isso para a vida. Faça o seu 1% melhor todos os dias. Você não precisa ser 100% em tudo, mas sempre faça o seu 1% ser 100%. E com relação à família, à escola, à educação especial, a quem está ali envolvido nesse processo, tem que ter uma parceria, né, gente? Tem que ter um diálogo muito, mas muito, assim, claro, verdadeiro, porque quem passa o maior tempo com o aluno, né, além da família, é o professor. O nosso vínculo afetivo com eles, ele chega a ser tão grande que às vezes ele dá uma olhadinha para você assim, e quem vai perceber essa evolução cognitiva, de repente, segurar, né, o lápis, ou ele se derreter de gargalhadas, eu estou usando uma metáfora, a hora que você vai empurrar a cadeira e todo mundo está correndo, ele está correndo nas rodas, e você está fazendo isso por ele, aquele sorriso só nós que recebemos, né? Daquela forma, naquela intensidade. Nós sabemos qual é o motivo daquele sorriso, daquela alegria, daquele movimento nosso em relação ao outro. As famílias parceiras colaboram muito, gente, mas muito. Por quê? Se tem a estimulação, se tem profissionais que estão agregados a isso, a família cria uma disciplina e confia e acredita, o resultado vem, né? O resultado vem. Eu estou preparando aí, e se der certo, eu vou trazer uma família, meu pai e a mãe, para conversar com vocês. Eu admiro demais o trabalho deles com a filha, tá? Mas muito, 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 mas muito mesmo. E a inclusão que a escola faz, ela estuda numa escola pública, a forma, ela tem 7 anos, vai fazer 8 agora, ela não fala, balbucia, eu não sei nem pronunciar o nome da síndrome dela. E segundo a minha amiga que trabalha na PAI, ela falou, Raquel, a gente tenta pronunciar, mas nem eu consigo pronunciar, né? A pronúncia, porque não é de origem de uma língua que a gente domina. E a forma como eles fazem isso, sabe o que a gente enxerga? Eu de fora, eu não tenho nenhum vínculo com a família, diário, final de semana, não, eu conheço a família. É de um amor, mas é de um amor, é de uma doação. Então, quando a menina começa a andar, ou quando ela pega lá o peixinho que a professora mandou para colocar na água, para ela fazer um trabalho que ela está movimentando aleatoriamente, a gente vê o envolvimento de todos nisso. Então, o que acontece? A palavra-chave está aí, ó, né? A ligação da família e da escola potencializa, né? Essa palavra potencializar aí, ela vem exatamente deixar esse processo mais forte, tá? Mais forte. E cada etapa, né? Isso vai acontecendo. As ações são complementares. A ação da família complementa a da escola. Se tem um profissional que trabalha também com alguma, seja um psicólogo, seja um psicopedagogo, um psicoterapeuta, qualquer coisa, qualquer um desses profissionais também colabora. Como que tem sido, né, essa prática do profissional. Eu vou falar um pouquinho com vocês com relação à coordenação, né, e com relação à psicopedagogia. É muito certeiro quando o nosso diálogo, ele não medindo forças, ou a gente consegue ouvir as indicações, consegue aplicar, né? Como coordenadora, eu procuro ouvir muito, e eu procuro, assim, conversar com os profissionais, se tem um profissional envolvido. Raquel, mas você consegue conversar com o neurologista? Já consegui. Teve trabalho de inclusão que foi feito, vocês já ouviram falar em displaxia? Já ouviram falar? Não.
existe, né, uma disfunção aí chamada displaxia. E quando eu fui solicitada, né, me levaram essa criança estava no quarto ano. E qual era a área mais comprometida dessa criança? Matemática, raciocínio. Já já vocês vão ver ali o cérebro que eu vou colocar, que é o importante para isso. E qual era o outro fator? Socialização. A socialização. Essa moça, ela é moça hoje ela está terminando o terceiro do médio. Eu a acompanhei do quarto ano até o nono, e ela só conversou comigo quando ela estava no final do oitavo ano. A parte social que envolvia conversar, não é porque ela era muda, não, tá? E nem surda. Ela não conseguia botar para fora. Então, era diário, ali eu dançava para ver se ela movimentava o corpo. E foi um monte de coisa, a gente fez um monte de coisa que nós fizemos. E a terapeuta que sugeriu a minha participação como profissionais multidisciplinares, sugeriu que eles procurassem um psiquiatra, um neurologista, alguém que trabalhasse com a área da aprendizagem e que trabalhasse também com essa questão de sinais que o corpo vinha manifestando e que ela se contraía, ficava tensa e não avançava. Com a psicóloga ela conversava, com o pai, com a mãe, com a irmã, com mais ninguém. Então, você imagina esse trajeto escolar, né, que nem toque, né, isso não acontecia. Sabe aquela coisa de criança chegar, professora, Não, era sempre registrado. E o que aconteceu? Nós trabalhamos em parceria com o psiquiatra. Então, o psiquiatra reunia uma vez a cada 2 meses conosco, reunia com a escola, reunia com a psicóloga, com a psicopedagoga, para nós traçarmos estratégias para trabalharmos com ela, na socialização e na aprendizagem. Gente, foi assim, emocionante o dia que ela falou comigo. E foi uma forma mais inusitada que vocês podem imaginar. Vocês não têm noção. O local, a sala onde eu atendia, era uma casa, é uma casa. Então, várias pessoas atendendo nela. E ela chegou com um familiar e era campanha para prefeito. Eu falo que eu devo muito ao Sérgio Azevedo, mesmo não conhecendo, tá? E eu, Aloísio. No portão tinha vários santinhos. E o santinho que estava lá era do Aloísio. E eu peguei, né? Eu peguei e fui olhando. Eu falei, boa tarde, como vai? Tudo bem? Hoje tem tal coisa, tal coisa. Eu falei, olha, quantos santinhos que eu recebi aqui? Aí ela olhou, ela estava atrás de mim, porque o contato visual era meio complexo. O que aconteceu? Ela falou assim, mas você não vai votar nele não, né? Você vai votar no Sérgio por isso. Gente, ela entrou falando e eu continuei, sabe quando você sente que você está sendo soprado pela pessoa? Eu entrei para a sala, eu fechei e continuei, mas sabe assim, eu queria congelar aquele momento. Resumo, não parou de falar mais comigo. Conversa comigo até hoje, né? E eu faço parte, já tem, né, vai fazer 3 anos que foi interrompido os nossos atendimentos. Por quê? Porque conseguimos criar um vínculo e estratégia para ela seguir caminhar, tá? E hoje ela está terminando e ela fala dos cursos que ela quer fazer. E tudo envolvia, assim, eu ia assistir série para poder saber se eu podia indicar para ela. E aí o psiquiatra, na época, colocou... Nossa, ele orientou muito, gente, mas muita coisa. Da área que envolvia todo esse aspecto do aprender, né? É difícil a gente encontrar um neuropediatra ou um psiquiatra que envolva tanto com o processo de aprendizagem como esse médico se envolveu. E ele também foi médico de um dos meninos autistas que eu disse a vocês anteriormente, na aula passada, que já está aí também, né, um homem indo para a faculdade. Então, a gente não vai conseguir falar com todos, mas eles vão mandar alguma coisa que, às vezes, para nós,
ela vai ser apenas confirmar aquilo que a gente já está fazendo. Em outros momentos, essa parceria vai ser muito, mas muito importante. E o que é bacana, gente? Em qualquer momento, né? Mas você sempre está relatando alguma coisa. Sabe aquelas anotações que eu vi que tem gente fazendo aí do que eu estou falando? Está indo lá e registrando? Porque a nossa memória, ela guarda muita coisa. Mas tem muita coisa que a gente precisa pôr um sinal como um alerta. Vai fazendo esses registros, né? Hoje foi conquistado isso, consegui isso. Você vai montando um histórico das situações, mas não precisa ser só do menino, do aprendente com demanda de inclusão, ou qualquer um dos outros. É muito bacana isso. Não é um relatório cheio de detalhes, mas são particularidades que você vai colocando para você montar seu novo planejamento, para você buscar novas estratégias para a inclusão, né? Eu costumo muito usar a palavra empreender na diferença. Gente, o que é empreender, né? Nós conseguimos aprender muito, né? E buscar novos recursos com a diferença. E eu aprendi muito com essa menina, mas muito, gente, com essa moça. Muito, 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 muito. Eu falo que também foi uma experiência muito bacana. Fechou-se, entre aspas, um diagnóstico de dispraxia. Tudo muito associado ao oxigênio no cérebro, né? A gestação. Tudo muito associado. Porque nós temos os aspectos genéticos, mas nós temos muitos aspectos voltados para a gestação. E o parto que demora, o fórceps, né? Então, o oxigênio, ele traz aí uma questão pedagógica para alguns casos muito interessantes. É muito, assim, delicado. Outra coisa, vocês já viram alguma coisa com relação à aprendizagem voltado para o prematuro? Já viram algo assim em alguma aula? Muitas das vezes nós vamos receber um aluno de inclusão que ele nasceu prematuro, tá? E aí tem uma implicância, assim, assim, eu não vou saber te falar literatura com nome, mas tem muitos artigos publicados, muitas coisas nesse sentido, do impacto, né, desse processo na aprendizagem. Não é regra, mas tem. Não é regra, mas tem, tá? Muito bem. Então, a família e a escola sempre vinculado a esse processo. E aí eu abordei um pouquinho falando dos profissionais, tá? A educação inclusiva é um trabalho social e pedagógico, né? Quem que é considerado, né, o público disso daí? Pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação. Ou seja, educandos que possuem limitações ou ausências cognitivas e que podem estar inseridos na rede regular. Altas habilidades aí, gente, né, altas habilidades, eu não tive muito contato, não, nesses meus tantos anos de sala de aula, não tive muito contato. Hoje, eu estou dando uma estudada em um caso que tem a fala das altas habilidades, só que o que acontece? Tem lá uma suspeita. Com o processo remoto, ofusca um pouco para a gente estar acompanhando. E nós, professores, não vamos fazer diagnóstico de nada, né? Nós, professores, como é que fala? Equivoquei quando fiz pedagogia, achando que eu ia chegar na sala de aula, né? Sendo a última bala do pacote. Porque lá eu sou professora, e o trabalho voltado para a psicopedagogia, ele vai um tanto além da sala, né? Ele vai um tanto além da sala de aula. São particularidades ali, são estratégias individuais que a gente pode utilizar na sala,
mas não dá para ser o pé da letra. Eu acho que a informação que a gente tem é muito bacana, mas eu não aplico a psicopedagogia no decorrer da aula. Eu entendo como o meu aluno aprende, utilizando os 5 sentidos. Isso eu entendo, né? O visual, o auditivo, o sinestésico, lógico que dependendo da série, do que nós estamos trabalhando, nós não vamos degustar e nem cheirar, tá? Mas a gente vai promover esse desenvolvimento cognitivo. Quando a gente fala de cognição, eu me lembro que quando eu ouvia isso, há décadas anteriores, eu falei, meu Deus, que palavrão que é esse? Está falando de quê? Né? Eu ainda estava... Então, quando eu estou falando de cognição, eu estou falando de cérebro. Eu estou falando de neurônios fazendo conexões entre as áreas todinhas do movimento, do raciocínio, da linguagem. Então, é essa interligação. E aí, quando você vê o que todo mundo aprende, todo mundo aprende. Isso eu descobri que todo mundo aprende, a não ser que seja uma doença degenerativa. A degenerativa, você vai preservar o cognitivo e se ele já teve alguma experiência com a linguagem, é através da linguagem que a gente vai conseguir. Linguagem. Então, aí vai entrar quem? As palavras, né, os sons, as rimas, coisas nesse sentido. Agora, se não for, já é diferente do que aconteceu com a minha mãe, né? O degenerativo dela foi muito pontual, e não tinha, a gente tentou algumas estratégias para preservar, mas aí as funções executivas foram diminuindo a cada dia, memória imediata, memória de longo prazo. Eu acredito que até a visão ela tenha perdido nos últimos anos, porque às vezes a gente fazia assim, não tinha nenhuma reação, né? Se ela sentia dor ou algo nesse sentido, se você comprimisse uma parte do corpo, acho que nem a sinestesia estava acontecendo mais. Oi, Lu, Tiana. Raquel, deixa eu só comentar que você está falando dessa doença. Você conheceu a diretora ali do Molinari? Trabalhou. Qual que é o nome? Ai, eu esqueci o nome dela, sei que a filha dela chama Cíntia. Nádia, isso. isso. Eu não a conheci, mas eu ouvi falar muito a respeito do que ocorreu com ela. Eu fui ficar com ela um dia e eu não sabia, menina, do jeito que ela estava. E tem uma amiga minha que é enfermeira que fica com ela, sabe? Sei. Aí a mãe dela teve um começo de infarto, aí não podia ir, eu fui. Nossa, me deu um jeito tão ruim de ver, tão bonita, tão linda, a hora que eu estava vendo as fotos dela no coisa e ficar. Eles conseguiram tirar, acho que a crosta da cabeça, acho que para preservar o cérebro. Aí você põe a mão assim, ó, e molinho, 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 mas foi me dando um jeito tão ruim. Falei, como que a gente, esse mundo já não vale nada, né? Uma mulher tão linda, que era tão boazinha, todos os alunos que passou com ela só falam bem dela. Dinâmica, né? Dinâmica. Eu falo que nós não temos controle de nada, né? E nós não sabemos o que vai ser esse caso que eu estou colocando muito rápido da minha mãe. Minha mãe, a síndrome que ela teve é Coreia de Huntington. Ela é no Gen 2, ela é genética, é herdada do pai, de acordo, é rara, muito pouca literatura, né? Quando começou a investigar tudo, o diagnóstico foi num teste genético na Unicamp, e como chegamos lá, eu falo que, né, tudo que a gente vai passar já está determinado e de verdade Deus está sempre colocando as mãos e cada coisa no seu devido lugar. Todos nós somos herdeiros, né? Eu, meus irmãos, já fizemos aí uma investigação genética, mas ela tem muito a ver com a depressão, gente. Muito. E com a menopausa, para nós que somos mulheres, ok? Todo mundo fala de menstruar, de você menstruar e tal, mas hoje já está sendo conversado mais sobre a menopausa. E a minha mãe foi exatamente, ela perdeu uma irmã num acidente de trânsito,
a irmã, foi atropelada, minha tia, a irmã mais próxima, que estava com ela em todas as datas, de todos, e aí ela estava no processo de menopausa, e a gente só foi descobrir isso porque depois a gente, né, o médico falou aquela coisa toda, e aí ela entrou em depressão. A minha mãe era uma pessoa mega ativa, mega. A minha mãe trabalhava na área de saúde, né? E assim, teve filhos gêmeos, bordava. A parte que eu falo, preservada, cognitiva, com as experiências e as reservas que nós temos. Então, é muito importante que a gente mude os hábitos, né? Suba uma escada de costas. Lembra que eu falei ontem lá da criança no parquinho, ou numa aula aí, que ele vai ao contrário? Nós também temos que quebrar alguns hábitos. E aí veio a depressão, né? Ainda era muito novo o tratamento, assim como eu acho que ainda é muito invasivo até hoje, né? Porque ninguém faz mágica. E resgatar essa questão emocional, então a gente precisa tomar cuidado com os sinais, né? Ele é um gatilho para um monte de coisa. E aí o meu avô, pai dela, foi lá, né, há muitos anos, depois da minha mãe, depois mais 3 irmãos. E a gente está na fila, mas eu espero que fique só a genética do meu pai com algumas coisas que não são muito bacanas, mas pelo menos controlar, né? E isso que você está colocando, desse aspecto cognitivo, de preservar a memória e tudo, essa demência não foi possível nada, né? Eu falo que eu ainda vou escrever e eu ainda tenho intenção de informação, de passar muita coisa para muita gente, né? Para muita gente, porque quando a gente vê, por exemplo, eu vou colocar o caso do prematuro, né? Que a criança demora um pouquinho mais para pensar, para ela elaborar, para ela construir, a gente consegue entender isso e procurar mediar, né? A quantidade de coisas que você está dando, vem cá, né? Vamos ali, não tem problema nenhum, não tem problema. Porque se ele consegue movimentar uma pinça aqui hoje, no próximo momento, se eu der, né, a neuroplasticidade, os neurônios encontrando, ele conseguir fazer isso aqui daqui 3 meses, já foi muito grande, né? Foi muito, muito que conquistou. Então, é muito importante isso. Veja bem, nós temos que ficar atentos assim, ó, que todas as pessoas, independente de suas diferenças individuais, inclusive aquelas com deficiência, elas têm aí o direito no sistema regular. E a atenção também, né? Independente de quem seja. Eu estou dizendo para vocês que fácil não é, mas é muito possível. E chamar atenção para o fato de que incluir precisa partir de um processo educacional. E que ele vai propiciar isso. Né? A proposta pedagógica da escola, o que você busca de recursos, que esteja dentro daquelas habilidades e tudo mais, é o que eu disse. Se a coordenação motora fina, né, não consegue segurar o lápis, você vai dar certo, porque o treino ali vai fazer esse cérebro reagir de alguma forma, tá? Tem uns vídeos muito bacanas, depois eu vou selecionar para vocês assistirem, com relação à discriminação, né? E o que um pai e uma mãe faz muitas das vezes para o filho, o professor também faz pelo outro, e às vezes o que surge do trabalhar com o diferente. E a ideia de que todos, né, sem exceção, aprendam juntos. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Essa parte teórica que ele fala aqui, né, ela comenta que a família, que é na família que a criança encontra os primeiros outros. Olha lá que interessante, o eu, o outro, que começa lá naquele início, no referencial da educação infantil. Então, é exatamente aí na família que ela encontra os outros. E por meio deles ela aprende os modos humanos de existir. Seu mundo adquire significado e ela começa a construir-se como sujeito.
Isso é muito, gente, isso é forte, né? E se isso fosse colocado na prática, nós não íamos ter as afegãs sendo decepadas, né? A partir do momento que ela fugiu do marido, viu um caso essa semana, eles foram lá e cortaram o nariz, cortaram as orelhas porque ela fugiu e deixaram ela no morro lá para a discriminação à mulher, a não inclusão, né? Ela não ter o direito de falar que ela não quer continuar naquele relacionamento e ela perder parte do corpo dela como exemplo, para falar, ó, aqui está o teu castigo. E aí, o que eu estou dizendo, isso daí tá aí, né? A gente começa a construir lá na família. Família, independente da forma como ela é composta, tá? Independente da forma como ela é composta. Ela fala aqui que... Oi, Luciana. Você vê, aqui no bairro aqui, tem um casal aqui que briga, mas briga mesmo, sabe? Nós não aguenta mais chamar polícia, nós tentar ajudar, que tem hora que você pensa que um vai matar o outro. E uma ciumeira um do outro, se diz, você não acredita, ela usa uns brincão, sabe? Ela gosta daqueles brincão bem grandão. Ele deu uma mordida na orelha dela, que ele arrancou a, a metade da Da orelha, orelha. da orelha, tipo, a mutilar ela, né? Tipo assim, agora você não usa mais que eu tô pedindo pra você não pôr. Falei, que ponto que chega o ser humano, né? Deus me livre. Que ponto que chega o ser humano? A gente fala que o humano só se torna humano convivendo com o humano. Mas e aí? Né? Isso que nós estamos falando, que eu acabei de colocar dessa afegã, é exatamente a questão da exclusão, gente, né? E a questão, nós estamos falando de inclusão, não tem por que não falar alguma coisa a respeito, não vou aprofundar no assunto, que não é isso lá, mas a gente tem que, não podemos vedar os olhos, né? E o que você está colocando, a gente vê muito, é o que você disse, nós temos um limite. Aí vamos pensar uma criança, né, nesse ambiente com uma deficiência e ela vai para a nossa sala de aula, e de verdade, e somos nós que muitas das vezes vamos fazer isso, porque é da porta para fora da casa, tá? Da porta para fora da casa, se amássemos uns aos outros, né, como a nós mesmos, talvez seria diferente, mas a gente sabe que não é, tá? Então, volta aí. A família é a chave para a formação bem-sucedida do estudante e a escola é o local onde ela vai ampliar seus conhecimentos técnicos e práticos, desenvolvendo também suas habilidades e capacidades conforme seu desempenho global. Eu não sei o que é isso que esse aluno tem, né? Mas tem lá um parecer, tem lá, chegou o que é. Vamos pesquisar, vamos estudar, vamos trocar ideia, vamos atrás ali, para a gente também ser mais assertivo. Nós já falamos se a escola está preparada, se nós estamos, gente. Nós ainda temos que crescer muito nesse aspecto, muito. Né? Não tem vara de condão, não tem mágica para ninguém, mas nós ainda temos que avançar muito nesse sentido. Aí, Hoje é a criança imperativa. Você tem muitos professores que não conseguem identificar o porquê que a criança não para. Às vezes vai querer dar um castigo, vai querer fazer alguma coisa, mas não é. É alguma coisa que não prende a atenção dela ali. não É uma prende coisa atenção. simples, E olha, Luciana, isso que você está falando, eu sou até a vírgula a favor da medicação. Até a vírgula, tá? Eu venho de uma formação, né, especialização em que a especialista era totalmente contra qualquer tipo de medicação que envolvesse Ritalina, tal. Ela tem os motivos dela, porque ela é uma pesquisadora, eu não sou uma pesquisadora ativa dessa questão. Mas aí essa criança não para sentada, essa criança pula, essa criança faz tudo isso e mais um pouco, mas antes de mais nada, em tudo, ela é um ser humano. E com uma situação, aí dá uma medicação. Só que quando a gente está na sala de aula, a gente acha que quando a criança toma a primeira cápsula, ela vai ser milagrosa pro resto da vida, não é, gente? Né? Tem medicação de longa duração, que é o LD, a Ritalina, por exemplo, é uma. Mas tem a medicação que ela tem curto prazo. E esse efeito no organismo nem sempre é o que se deseja. Às vezes é o efeito contrário. Aí o menino sobe até na carteira.
A gente quase que, né? Mas aí é lógico que a gente precisa buscar ajuda e precisa alinhar nesse sentido. Olha, para mim não existe coisa mais maravilhosa do que o cérebro humano. Para mim não tem, tá? A aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, não tem como. Mas dá uma olhada nessas duas imagens que eu coloquei. Observe essa primeira, gente. A delicadeza, a insistência, né? A baixa visibilidade, com certeza, não impede que ele interaja e que ele vá criar, né? Uma ideia. Aquele Lego que ele está montando, esse bloco, o que será que ele está imaginando e criando? Que emoção que ele está colocando naquilo? Que criatividade que vai surgir dali? Agora dá uma olhada na de baixo, gente. Eu tenho certeza que tem bastante gente nessa sala aqui que, dependendo do assunto, da atividade que é para fazer, fica desse jeito. Não é isso? Não é? Tá? E levanta a mão aqui quem considera que é hiperativo. Gente, quem considera que é hiperativo, vem cá. Vamos chegar a uma conclusão comigo? Você está me ouvindo? Se o celular bipar, você vai olhar e se ele ligar ali no silencioso, você vai dar uma corrida de olho, vai ver que não é quem se conhece. Se a campainha tocar, você vai saber identificar. Se o seu estômago falar, precisa de comida, você vai identificar, tá? Se você estiver muito desanimado também, você vai estar tentando aqui, a nossa atenção se torna difusa e às vezes a gente consegue gerenciar várias coisas que estão ao nosso redor. E aí você vem cá, você vai falar que o teu cérebro não é ativo? Se for, eu sou muito. Oi? Se for com essas dicas aí, eu sou muito, então. É muito ativo. O que eu coloco, gente? Eu coloco toda essa questão orgânica que bota para fora, eu costumo dizer que é ativo. Então, quando eu vou me referir, sabendo de um TDAH, de um hiperativo, eu falo, olha, ele é muito ativo. Mas, gente, eu também sou muito ativa. Eu tenho que ser igual a Aline está falando. Se a gente for parar para analisar, tem dia que você quase fala assim, ó, para de pensar, para de ficar antecipando, me colocando lá no dia 25 de dezembro, tô errado? Ou então remoendo naquela situação que alguém te falou e que você não soube relevar ou compreender o momento dela. E aí você fica ali. Aí você vai lá, concentra no que a Raquel tá falando, mas logo aparece lá o nome da pessoa, ou lá vem aquele sentimento pipocando. Pensa na atividade, mas pensa que nós, muitas das vezes, também temos que nos abraçar e saber entender onde está a nossa atividade. E, às vezes, nós temos que fazer um trabalho de inclusão conosco, tá? Inclusão não no sentido de uma deficiência, não é isso, gente. É no sentido de entender os nossos limites, tá? Mas lembra do cérebro. O cérebro é a maior máquina existente no universo. Não tem preço. E ela é capaz de viver até 400 anos na nossa geração. No nosso corpo que não dá conta. Isso quem me falou foi um pesquisador. Tá? Ele comentando num encontro aí, e aí ele comentou isso. Ele falou, não tem preço. Não tem preço. Olha, aqui vai estar falando do currículo, mas eu já vou parar a aula. Tudo que nós temos aqui, eu trouxe inclusive um relato para vocês, para a gente focar nas competências dos alunos e não nas suas limitações. Eu vou só passar isso aqui, que eu peguei essa semana, eu estava acompanhando um site de inclusão e achei isso aqui, um Instagram muito bacana. O mundo precisa das pessoas com o espectro autista. A Temple Grande, que é o nome dela, ícone da comunidade autista. E olha isso, até os 4 anos, Temple não conseguia falar, foi diagnosticada e começou a desvendar como sua mente funciona. Minha mente é baseada em imagens, não em linguagem. Meu cérebro é um Google Imagens. E aí depois vocês vão continuar lendo e a gente comentaremos na próxima semana. Encerrarei aqui e vou te mandar um próximo link, tá? Já eu te encontro no próximo. 1 minuto só. Certinho.
Vamos lá, tchau, tchau. Até daqui a pouco.